Olá, tudo bem? Estou aqui hoje gravando mais um vídeo que é referente ao nosso estágio híbrido de extensão do ensino médio. Meu nome é Daniele Caroline Arnold. Esse estágio está sendo desenvolvido por mim, juntamente com a minha colega Jussiane de Melo Gomes. Então, no último vídeo, eu estive falando sobre a geopolítica da divisão internacional do trabalho no início do século XX. A gente parou no contexto, né, da crise de 29, esta, né, que foi gerada por conta da pouca demanda e excesso da oferta de produtos, né? Então, com essa crise de 29, os estados eles passaram a preocupar-se, né, a cuidar mais de suas economias e dos seus territórios também, proporcionando combustíveis para o surgimento de regimes autoritários que buscaram ampliar as suas relações de mercado e disputar o controle de territórios que demonstrassem ter matérias-primas, fontes de energia ou minerais para serem transformadas em produtos manufaturados e assim atender à demanda interna ou externa. Então, né, na época da crise de 29, os estados eles estavam, né, em busca de disputa de territórios com fontes de matérias-primas e fontes de energia ou minerais, né, para serem transformados em produtos manufaturados, tá? Para assim, né, é claro, atender à demanda interna e externa. O mundo voltou-se para uma economia autárquica, autossuficiente, pondo um fim ao sistema liberal clássico e reorganizando-se política e economicamente. Muitos países como Alemanha, Itália, Japão, Inglaterra e França foram levados ao que seria inevitável, a Segunda Guerra Mundial. Então, com a crise de 29, né, que iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Para Rezende, a Segunda Guerra Mundial deve ser vista como a última tentativa de certos países da área central da economia mundial em recuperar suas economias pelo estabelecimento de relações imperialistas no estilo do século XIX e estruturalmente como a solução definitiva para tirar o sistema capitalista da Grande Depressão. De acordo com Harvey, a crise de 29 foi marcada pelo esgotamento do processo de acumulação provocado pela economia liberal. Desse modo, os países buscaram alianças regionais para se protegerem e exportarem seus excedentes e também para superarem suas dificuldades como o desemprego. Então, nessa época, né, na crise de 29, os países eles buscavam alianças regionais, né, para tentar, né, superar as dificuldades e, por exemplo, né, como o desemprego. A partir de 1933, enquanto os Estados Unidos mantinham a sua política de construção de um modelo econômico de intervenção do Estado na economia, através do novo acordo New Deal, as demais tendências econômicas capitalistas buscaram se estabelecer como verdadeiros impérios, definindo proteções hostis ao seu modelo de capitalismo. A Grã-Bretanha estabeleceu sua prioridade relativa à comunidade britânica. O Japão buscou colônias na China continental
e se fechou dentro de uma busca de prosperidade mútua. E o governo alemão definiu-se por uma política do espaço vital, Lebensraum, espaço vital no leste europeu da URSS, empregando todas as suas forças políticas, sociais e econômicas e até mesmo militares. Esse modelo, implementado pelos países, levou-os à derradeira transformação espacial, ocasionada pelo confronto bélico. Então, de acordo com Sayce, durante o período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram recuperar o nível de produtividade e qualidade de vida de sua população em relação aos anos anteriores à crise de 29. Para os autores citados, uma das grandes preocupações dos estadunidenses era não perder todos os avanços proporcionados pelo conflito bélico. Para manter-se como nação capitalista hegemônica antes do término do conflito, o país tomou a iniciativa de convocar, em 1944, a Conferência Monetária Internacional de Bretton Woods, no estado de New Hampshire. Então, isso quer dizer que os Estados Unidos eles não queriam ficar para trás nos avanços pelo conflito bélico, né? E o país tomou a iniciativa de convocar em 44 a Conferência Monetária Internacional de Bretton Woods. Agora a gente vai estar vendo o que é essa conferência, né? De Bretton Woods ao domínio geopolítico norte-americano. Para Costa, a Conferência Monetária Internacional de Bretton Woods, ocorrida em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos de mesmo nome, contou com a participação de representantes de 44 países e teve como objetivo um reordenamento da política monetária e financeira internacional. Esse reordenamento consistia na retomada do comércio internacional sob a batuta norte-americana e no controle da inflação ocorrida com a produção voltada para a Segunda Guerra Mundial. Essa conferência representou uma mudança definitiva na geopolítica internacional e no contexto da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Para Sandrone, 2007, a Conferência Monetária de Bretton Woods representou um marco definitivo na hegemonia do capitalismo mundial. A Libra, moeda britânica, perdeu espaços nas transações internacionais para o dólar americano. Além disso, foram criadas duas instituições com papéis fundamentais na reconstrução do capitalismo mundial sob o controle dos Estados Unidos: o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, hoje denominado Banco Mundial. O FMI e o Banco Mundial tiveram seus objetivos estrategicamente traçados pelos Estados Unidos para repor o capitalismo mundial de volta ao seu processo de acumulação de capital. O Banco Mundial teve como objetivo financiar e acompanhar a reconstrução dos países destruídos pela guerra. Por outro lado, ao FMI ficou a incumbência de controlar a oferta monetária, promover a estabilidade monetária e retomar o comércio em todo o planeta. De acordo com Costa, como principais responsáveis pelo surgimento de fundos para as duas instituições, os Estados Unidos montaram um sistema de participação pelo qual conseguiram exercer a hegemonia do processo de decisão, ou seja,
Sem o aval americano, nada poderia ser feito. A Segunda Guerra Mundial tornou-se um laboratório, principalmente para o uso de novos equipamentos bélicos, somados a demonstrações de poder entre as nações. Então, a Segunda Guerra Mundial teve muitas inovações tecnológicas bélicas, né? Novos armamentos, né? Tudo isso. Os investimentos foram de grande monta no que diz respeito, sobretudo, a capitais e também a força humana com homens, que naquele momento estavam desempregados e foram utilizados nos processos produtivos e nos frontes de batalha, gerando uma grande movimentação nas indústrias, fomentando o emprego e aquecendo as economias. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela demandou de muito capital, né? Tanto para a fabricação de armamentos, quanto a força humana também. No entendimento de Harvey, foi exatamente a desigualdade geográfica dessa destruição que abriu novos espaços no período do pós-guerra para a absorção do capital excedente estadunidense, sob a égide daquele benevolente ajuste espacial conhecido como Plano Marshall. Ao findar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a maior potência capitalista do mundo, além de contribuírem para a reconstrução dos países destruídos pela guerra e coordenarem esse processo. Suas empresas forneceram os equipamentos necessários para a reconstrução internacional. Além disso, as nações passaram a ter os seus espaços econômicos e até mesmo políticos atravessados por interesses estranhos ao modelo que imperava anteriormente, pois houve disposição das instituições multilaterais e das empresas, que deslocaram parte de suas atividades produtivas para os países em reconstrução, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento com objetivos diversos. Esses interesses traçados pelas empresas vão desde o lucro fácil, com a reconstrução, até o domínio das fontes de matérias-primas, enquanto se estabelecem próximas de mercados emergentes. De acordo com Bennakouk, deslocando algumas de suas indústrias dos países de origem para os países subdesenvolvidos, as multinacionais criaram um espaço produtivo internacional que transgride as fronteiras nacionais. Então, eis que assim surgem as multinacionais, né? Após, com a Segunda Guerra Mundial. Com a reconstrução da Europa, encampada pelas instituições de Bretton Woods, lideradas pelos Estados Unidos, esse país tornou-se a nação hegemônica capitalista e foi transformado em banqueiro internacional, com exigências que foram desde o desmantelamento das políticas de proteção econômicas existentes nos países até o desmembramento de territórios e o fim da colonização em muitos deles, o que possibilitou o surgimento de novos estados e uma nova reconfiguração da geopolítica mundial. Esse cenário foi determinante para impossibilitar o agrupamento de países em blocos que dificultassem a expansão geográfica do capital, liderados pelos Estados Unidos. Com base na pregação ideológica anticomunista, regime relacionado à União Soviética, o Banco Mundial, o FMI e os Estados Unidos forjaram novas alianças geopolíticas, que tinham como objetivo impedir a expansão do bloco socialista e promover a internacionalização do capital. Então, só para lembrar, só para destacar,
com a Segunda Guerra Mundial, né, e após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, né, passou a ser o centro, né, tanto pela questão econômica, né, e também os Estados Unidos ele forjou novas alianças geopolíticas, né, que tinha como objetivo impedir a expansão do bloco socialista e promover a internacionalização do capital. Então, foi assim, né, que Estados Unidos passou a ser o centro, digamos assim. Essa geopolítica, implementada com base em uma nova internacionalização da economia, reduziu as barreiras alfandegárias e limitou a proteção imposta por políticas governamentais, favorecendo o livre comércio e acentuando ainda mais a divisão internacional do trabalho, redistribuindo os seus custos. Para Guimarães, um país como o Brasil, como qualquer país periférico de grande extensão territorial e enorme contingente populacional, representa um atrativo para as multinacionais, pois dispõe de inúmeras fontes de recursos minerais, vegetais ou hídricos, que constituem matérias-primas e insumos de grande importância para esses setores, além de oferecerem um mercado consumidor próspero e ainda muita mão de obra, né? Então, por esses motivos, né, pelo Brasil ser um país grande, né, de grande extensão territorial, com bastante população e também com as por ser um país periférico, né, acabou chamando muito atenção para as multinacionais, né? Se por um lado, esses países de grandes extensões territoriais têm atrativos para as grandes multinacionais capitalistas, por outro, podem, a partir de grandes investimentos e da exploração de seus recursos de forma adequada, tornarem-se países com dependência mínima de fatores exógenos e de insumos importados. Esse desenvolvimento se dá a partir de investimentos em tecnologia, em educação e capacitação de seus habitantes, e em sua estrutura básica, como no fornecimento de energia, no sistema de transportes para fazer escoar a produção de bens e serviços, assim como os insumos e matérias-primas. O grau de independência obtido pode dar ao Estado uma importância econômica, política e militar que lhe proporcionará um influente papel de liderança regional, ou até mesmo em âmbito mundial. Essas características são importantes para distinguir um Estado periférico aos demais. Então, o que está dizendo nesse trecho, né? Se por um lado, esses países de grande extensão territorial, como o Brasil, por exemplo, ele é de grande atrativo para as multinacionais, países assim também podem bem facilmente tornarem-se, né, mais independentes, né? Como? De que forma? Investindo em educação, tecnologia, no setor dos transportes, né? No setor de fornecimento de energia, e quanto ao setor de transportes, né? Também na questão de estradas, né? De rodovias, de ferrovias, para escoar essa produção também, né? Então, esses países, assim, de grande extensão territorial, eles são muito... eles
se destacam, né, pelas multinacionais, né, as multinacionais, digamos que gostam, né, de estar adentrando nesses países, mas esses países também podem se tornar independentes com mais facilidade, tá? E ainda, quanto à divisão internacional do trabalho na América Latina, houve um processo de industrialização e de substituição de importações por parte dos países da América Latina, a fim de superar o atraso imposto a esses países desde o período de colonização. Então, esses países, né, na América Latina, eles estiveram se industrializando, tentando superar o atraso, né, o atraso imposto a esses países desde o período de colonização. Então, nesse vídeo, ainda estarei destacando, né, a questão da geopolítica após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Para Sandrone e Costa, tanto a doutrina Truman como o Plano Marshall deixaram mais claro a intenção norte-americana de se estabelecer enquanto nação hegemônica internacional. Então, os Estados Unidos, né, sempre quiseram ser donos, né, da economia internacional. O Plano Marshall, executado entre 1948 e 1951, foi utilizado para promover a reconstrução da Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, por meio de subsídios financeiros dos Estados Unidos, e a doutrina Truman, estabelecida a partir de 1947, colocaram esse país como grande protetor das nações capitalistas e do capitalismo. Então, né, esse foi o Plano Marshall, que ele foi utilizado para promover a reconstrução da Europa por meio de subsídios, né, através dos Estados Unidos. O discurso de Truman e o Plano Marshall também serviram para acirrar a Guerra Fria. Se os americanos saíram fortalecidos após a Segunda Guerra Mundial, colocando-se como a nação capitalista hegemônica, por outro, a União Soviética saiu como a grande vitoriosa, já que seus exércitos impuseram diversas derrotas aos alemães, e em vários países europeus e pelo mundo afora. Militantes socialistas e comunistas empunhavam armas para garantir a internacionalização do socialismo. Então, a União Soviética, né, queria fundar, né, o socialismo perante os outros estados também, né? Para Guimarães, a influência dos Estados Unidos sobre determinados países e da União Soviética sobre outros, que já existia durante os primeiros anos do século XX, persistiu durante todo o período da Guerra Fria, configurando uma nova realidade na qual essas duas nações continuaram exercendo predominância cêntrica em diferentes patamares de hegemonia sobre os integrantes de suas periferias, respectivamente o mundo livre e o chamado socialismo real. As instituições de Bretton Woods, em parceria com o governo dos Estados Unidos, conforme Costa, inundaram o mercado internacional com a emissão de dólares, favorecendo os bancos, o setor financeiro e as multinacionais norte-americanas e transformando a moeda em moeda universal.